Então eu vou ensinar para vocês, né, essa técnica, que é uma técnica de madeira de demolição, que você pode aplicar em vários lugares, em vários materiais. Você pode fazer em madeira, você pode fazer num papelão, de repente, né? Então a gente vai fazer assim, de uma forma bem legal, bem tranquila, com os materiais que vocês têm em casa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por estar aqui na TV Cidade, e estar participando hoje de uma data tão importante, que é o Dia das Mães, amanhã, né? E espero que você, filhão, filhona, possa fazer um presente bem lindo, que eu tenho certeza que, como o comércio está em várias cidades, está fechado ainda, né? Você talvez não teve como sair, comprar alguma coisa para sua mãe, então aproveita hoje e vem aprender comigo para fazer, então, uma peça que eu tenho certeza que ela vai gostar, tá certo? Então vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês é uma madeira, tá? Um MDF. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês não tiverem um MDF em casa, vocês podem também utilizar um pedaço de papelão duro, né? Que seja forte, resistente, não tem problema. Quem tiver por perto uma construção acontecendo aí e encontrar uma caçamba como eu encontrei, quero mostrar para vocês aqui escondidinho que olha só. Eu peguei esse aqui, que era pedaços de forro de uma construção, colei atrás um pedaço de MDF, ó, e eu consegui também fazer uma placa interessante que dá para utilizar, tá? Então vocês podem ter ideias mil para fazer esse quadro, né? Então pode aproveitar se você tem alguma coisa em casa de madeira também, né? E participar aqui comigo. Vamos ver então o que eu fiz até agora nessa minha peça aqui. Eu passei, nesse lado aqui eu já deixei pronto um pedaço, né? E vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora então. Aqui você encontra o MDF cru, tá? Sem preparo nenhum, assim como você compra na loja, ou se você já pinta e tiver algum MDF em casa, é assim que você vai ter o seu MDF. Nós vamos fazer agora um envelhecimento, tá? É um fundo de preparo para o MDF que eu utilizei o betume. O betume é um produto que ele é translúcido, ele não tem cobertura total na madeira. Mas aqui ele não vai ter tanta importância, é mais para o preparo mesmo, tá? Porque se vocês olharem essa peça aqui do lado, vocês vão ver que tem uma parte um pouquinho mais escura que vai ajudar na finalização do trabalho, ok? Então eu vou colocar aqui o meu betume marrom café e vou utilizar agora um pincel de cerdas macias, tá? Por que cerdas macias, Silvana? Porque eu não quero que a minha pintura fique riscada nesse momento. Se você usar aquele pincel comum de cerdas duras, ele vai ficar um pouco riscado. Mas se você não tiver em casa, né? Porque às vezes você tem lá na caixa do papai, da mamãe, uma trincha que ela usou na pintura da casa, pode usar também, tá? A única coisa é que você vai ter que usar passar umas 2 mãos do produto. Eu não tenho esse betume em casa, Silvana. Como é que eu posso fazer? Você pode utilizar restos de tintas também. Se você pinta, você pode fazer com uma cor escura, tá? E se você não pinta ainda, você quer fazer, mas tem lá um restinho de tinta que o pai e a mãe pintaram a casa, sobrou, tá lá, não tem utilidade, então você pode também utilizar uma cor escura, tá? E você vai passar umas 2 mãos. Aqui nesse caso eu vou passar uma só, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui. Vocês podem ver, quem vai utilizar betume, que se eu não esticar com o pincel várias vezes, ele vai ficar com a marca da pincelada parada na metade do caminho, olha só. E ele fica com manchas, então a gente tem que seguir por completo em toda a linha da madeira, tá? Vamos terminando aqui. E aí eu já vou secar para mostrar a próxima etapa para vocês. Vamos ver aqui. Por isso que eu já deixei pronto o outro lado, para a gente poder adiantar um pouquinho. Ó, aqui eu estou fazendo um movimento na lateral para cobrir.
ficaram várias marcas de pincelada. Enquanto está úmido, eu consigo ir ajeitando, tá? Então, você pode sim pincelar de várias formas, mas tem que tomar cuidado para essa tinta não secar, ok? Aqui do lado também, eu já vou deixar prontinho. E vou secar a minha peça. Como é que eu seco a peça em casa? Eu tenho aqui um soprador, que ele é com calor mais forte, ele aquece muito mais rápido, tá? Mas em casa você pode usar o secador de cabelo, tranquilamente, sem problema nenhum. Vamos deixar aqui bem quente, para ele secar rapidinho. E vamos fazer a nossa peça ficar um pouco mais seca. Vocês vão ver que o betume, ele seca rapidinho, porque como o MDF ou a madeira que você vai usar, ela tá crua, ela absorve rapidamente, tá? E agora eu vou pegar ainda um pouquinho da minha tinta e vou fazer uns riscos aqui em cima, porque quando você sobrepõe um pouquinho do betume, ele acaba formando umas manchas mais escuras. Aqui é proposital, eu vou deixar algumas com, outras sem, tá? Aqui o interesse é que realmente fiquem as manchas, ok? Próxima etapa agora, vocês vão utilizar uma massa. Essa massa que eu tenho aqui é uma massa pronta, preparada, já que você encontra em material de construção. Ah, mas Silvana, tantos materiais que você está usando eu não tenho. Faz o seguinte então, prepara aí um cartão para a mãe e fala assim, mãe, eu vou te dar um vale-brinde, um vale-presente para a semana que vem. Semana que vem eu vou lá comprar e vou fazer para você, né? Mas se você tiver em casa massa corrida ou textura acrílica, também dá para fazer. Olha só como essa minha massa aqui, ó, ela já é uma cor escura, uma cor marrom mais escura, essa aqui é a cor embuia. Essa massa eu não vou nem dizer marca para não se prender a isso, até porque você vai encontrar no mercado vários tipos, tá? Ela é uma massa para dar, para consertar a madeira, por exemplo, um móvel seu, ele estragou, ele quebrou, ele deu uma rachadinha. Então, você vai encontrar esse tipo de material em materiais de construção, casas especializadas de tinta, né? E você vai encontrar em várias tonalidades. Aqui eu estou usando a cor embuia, tá? Se você tiver em casa uma massa corrida, também da construção, que sobrou lá, uma massa acrílica, você pode misturar tinta na massa. Ela vai ficar um pouco diferente? Pouca coisa, mas quando se fala em madeira de demolição, você vai ver que não tem muito esse negócio de você querer fazer tudo certinho. Eu vou estar aqui reproduzindo uma nova peça e vocês vão ver que essa peça aqui vai ficar totalmente diferente dessa. Por quê? Porque a gente nunca consegue, o legal do artesanato é isso, né? Você nunca consegue fazer a mesma peça, né? Você pode fazer várias peças iguais, mas você nunca vai conseguir fazer do mesmo jeito. Sempre vai ficar com algum detalhe diferente, né? Então, por isso, não tem problema se a sua ficar um pouco diferente do que aqui. Eu estou te dando uma dica. São ideias de coisas que você pode utilizar em casa e fazer, certo? Vou colocar minha espátula na água e vou voltar a secar. Essa massa aqui, ela seca rapidinho, tá? Mas a gente vai precisar aquecer um pouquinho mais para que ela venha secar para a próxima etapa, ok? Até agora não tem segredo nenhum, super tranquilo de fazer, né? Se você olhar, até assim já tá legal, né? Fazendo uma decoração em cima, até assim mesmo você já conseguiria trabalhar legal com a massa, né? Com a peça também. Vamos esperar só mais um pouquinho para ela secar bem. Essa é a parte mais demoradinha, tá, gente? Que ela precisa secar, senão eu não consigo fazer a próxima etapa. Eu vou aquecer, mas enquanto ela termina de secar, eu já vou fazer um outro processo para ela ficar bem seca aqui, ok? Vamos lá. Falta pouco agora.
Prontinho. Um pouquinho eu já sequei a minha peça. Eu vou deixar ela aqui separadinha um pouco. Antes disso, deixa eu só já fazer um detalhe. Como essa peça que eu escolhi para trazer aqui hoje, ela tem essas madeirinhas aqui do lado, eu vou proteger para quando eu vir com a tinta, ela não sujar essa peça. Todo detalhe é importante, né? A gente não pode esquecer desses pequenos detalhes. Vou deixar a minha peça aqui. Enquanto ela seca, eu vou trabalhar esta outra parte aqui, que são os apliques que foram colocados na peça, ok? Eu coloquei aqui, ó, deixa eu tirar esse aqui para vocês verem. Olha só, é um aplique de madeira normal. Ah, eu não tenho esse aplique, Silvana, eu posso fazer o quê? Você pode desenhar, você pode escrever com caneta, você pode colocar uma foto sua com a sua mãe, né? Você pode criar N coisas. Eu dei uma ideia somente para vocês, tá? Mas quem tem em casa, que eu sei, que eu conheço algumas amigas que têm coleção de apliques, né? E que querem, às vezes, uma ideia de como fazer. Então, eu vou mostrar para vocês que eu colei uma fita crepe num pedacinho, pode ser um prato, o que você tiver para não sujar ao redor, tá? Nós vamos pegar agora um rolinho e eu vou pegar aqui de novo o meu betume marrom café e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a pintura do aplique. Esse rolinho aqui é um rolinho pequeno, com pouca espuma, que ele evita que encharque demais e faça muita lambança, tá? Então, olha só, eu venho com o meu rolinho, tirando, deixa eu até pegar aqui para vocês verem, esticando bem na tinta, ó, para que ele fique todo sujo, tá? E para tudo, porque eu quero que as pessoas vejam daqui a pouquinho o resultado desse trabalho incrível. Que tá ficando legal demais. Eu ia falar um palavrão aqui quase. Quase falei palavrão aqui. Mas olha só, mandar um beijo especial para as mamães que estão assistindo a gente aí. A Silvana daqui a pouquinho vai finalizar essa obra de arte que tá ficando muito linda, né, Silvana? Tá mesmo, vai ficar. Falta muito ou tá, como é que tá o processo? Não. Agora falta bem pouco. Pô, e é fácil, né? Tô impressionado com a facilidade. Muito fácil, bem simples. E agora estamos de volta com a nossa live só pelo YouTube, regravando essa parte que a gente fez aqui, mas deu um probleminha aqui que tava rodando vinheta. É ao vivo, né, Silvana? Com certeza. Ao vivo é isso mesmo. E essa live maravilhosa que é o especial Dia das Mães, segunda live aqui da TV da Cidade, eu tenho certeza que as próximas lives vão ser ainda melhores, porque sim, vão rolar mais lives, hein? Silvana, vamos terminar essa peça? Vamos terminar então. Agora, então beleza, então é contigo. Então vamos lá, gente. Como eu estava falando para vocês, então, a gente vai usar o envelhecedor agora para fazer os apliques, enquanto essa minha outra parte aqui que nós fizemos com a massa, né, vai secando. De que forma que eu faço? Eu colei os apliques com uma fita crepe e com a mão bem leve, eu vou passar agora o meu rolinho, que tem pouca espuma para não encharcar demais, tá? Venho aqui, passo com bastante leveza. Olha que rapidinho que é. No instantinho, a gente já encerra esse aqui. Vamos pegar um pouquinho mais e encerramos os apliques, que enquanto eles vão secando, a gente vai fazendo a placa e assim a gente não perde tempo, certo? Olha só, esse aqui eu passei com uma única cor, tá? Somente com o rolinho e o betume. Agora eu vou usar para essa aqui, ó, a palavrinha recado, vocês viram que tem duas tonalidades. Como é que eu faço isso? Então eu vou pegar agora uma tinta marrom para diferenciar um pouquinho, já que seria mais ou menos uma cor parecida com o que eu usei no fundo, né, para fazer um composê aí na nossa peça. Vou pegar aqui para vocês poderem enxergar, olha lá. Eu vou puxar o meu rolinho e trabalhar ele com bastante, ó, passando várias vezes. Não tem problema que aqui tá sujo, que pode misturar, não tem problema algum, tá? Eu venho com a minha peça também presa, tá? E vou passar agora em toda a palavra recados.
Mas toda, Silvana, ali em cima tá meio claro, como é que você vai fazer aquela outra parte ali? Da seguinte forma, olha só, eu estou trabalhando, tá? Com o meu rolinho em toda a palavra recados, olha só. Agora, com o mesmo rolinho, sujo de tinta mesmo, não tem problema porque eu peguei pouco, eu venho na cor mais clara, tá? E vou trabalhando o meu rolinho aqui, vocês vão ver que aos pouquinhos ele vai misturando com esse marrom que já estava no rolinho. Tiro bem o excesso também. E venho aqui, enquanto está úmido, na beiradinha da minha palavra, ó, com a mão bem leve, e vou misturando, olha só, passando e misturando bem de leve, para que ele fique um pouquinho mais claro, tá? Prontinho. Parece difícil, mas não é, não é? Bem rapidinho. Então, enquanto ele seca, vamos deixar aqui separado, rolinho sempre direto na água, porque ele pode estragar se secar a tinta no seu rolinho, ok? E agora a gente volta com a nossa peça aqui. A peça que nós vamos fazer aqui, nós vamos usar somente 2 tonalidades. Uma delas eu usei uma cor clara, que quem tem tintas, né, em casa, essa aqui é a cor Saara da Acrylex, tá? E vou usar também uma tonalidade esverdeada. Eu gosto muito desses tons, né? Então, eu vou utilizar agora o verde mar, que essa não tem na marca Acrylex, mas eles têm outras tonalidades também, mas hoje eu vou usar essa verde que eu mesma preparei, para vocês verem que vocês também podem preparar tonalidades em casa, certo? Nós vamos agora, lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos aquele pincel de cerdas macias? E agora esse é o pincel de cerda dura. Ele arranha quando a gente faz a pintura, né? Esse é o efeito. Já ia esquecendo de uma coisa, ao vivo é assim mesmo, né? Antes do pincel, eu vou passar uma cera. Cera de casa que passa no chão mesmo, Silvana? Isso mesmo. Aqui eu tenho a pátina cera da Acrylex que a gente usa, ela é incolor, para passar sobre a peça. Mas se você não tem em casa, você pode passar a cera incolor que a mamãe usa para... Quer dizer, hoje em dia já não usa tanto, né? Teria que comprar no mercado, é difícil, né? As mamães que ainda enceram a casa, né? Desse jeito, se fosse no meu tempo, com certeza eu estaria ainda encerando a casa. Eu teria com facilidade. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, né? Mas... para vocês saberem que essa cera vocês podem comprar no mercado mesmo, porque é aquela cera de latinha incolor que vocês têm no mercado. E olha só o que eu vou fazer então, eu vou encerar, não precisa passar direitinho em todos os cantinhos, não precisa. A cera ela vai entrar somente como um efeito aqui. Por quê? Porque depois eu vou lixar a minha peça. E a hora que eu for lixar a peça, ele vai aparecer um pouquinho a tinta de baixo. A cera vai fazer com que a tinta saia com mais facilidade, tá? Por isso que eu vou utilizar essa cera aqui nesse momento. Como eu passei a massa, e essa massa, ela é escura, né? A hora que eu for lixar, vai aparecer um pouquinho da massa escura. Mas e você que de repente só tem em casa a massa clara, massa branca? Você pode misturar com tinta, tá? Ou então, você pode também deixar ela branca mesmo, deixá-la branca, para que depois você só faça um efeito de envelhecimento no final, que eu também vou explicar como é que é, ok? Então, agora nós vamos voltar para o nosso pincel. Esse de cerdas duras que nós vamos trabalhar. A pincelada aqui é um pouquinho diferente, então prestem atenção, porque se você olhar aqui do lado, você vai ver que ficou umas manchinhas mais escuras. Eu não vou fazer essas manchas depois, vai ser tudo agora nessa pincelada, por isso tem que prestar um pouquinho atenção. Eu vou segurar o meu potinho na mão e vou dizer para vocês, não façam isso que eu vou fazer agora, tá? Mas eu estou fazendo porque o meu pote está no final, a tinta está acabando, então assim, eu vou usar aqui e vou jogar fora. Se você tem um pote grande de tinta, não coloque o seu pincel dentro da tinta para pegar a tinta aqui quando ele está cheio com água, quando o seu pincel está com água também. Por quê?
A água faz com que ela deixe gotas aqui dentro e pode acabar estragando depois a sua tinta. Se você não usa muito, você vai perder a tinta. Então, como a minha está lá no final, ó, falta bem pouco para acabar, eu vou utilizar aqui, que eu achei que ficaria mais fácil até para mostrar para vocês. Preste atenção então na pincelada agora. Eu vou vir do meio para fora, olha só, e vou deixar com a mão bem leve, que a parte de cima fique um pouquinho mais escuro. E venho do meio para baixo, tá? Para que a parte de baixo também fique um pouco mais escura. Eu vou fazer 2 tiras aqui e vou entrar com a cor que eu mostrei para vocês, que é o verde mar. Olha só, vou deixar algumas manchas lá embaixo. E vou entrar agora com o verde mar, usando uma técnica que a gente chama de úmido sobre úmido, tá? Úmido sobre úmido, o que que é? Eu vou trabalhar com a minha tinta enquanto a parte de baixo ainda está úmida. Eu posso trabalhar essa técnica pincelando, eu posso trabalhar essa técnica com pincel pituá, fazendo batidinhas para trabalhar, por exemplo, um pelinho de urso. Então, a técnica úmido sobre úmido, ela é um nome, né, da técnica, mas eu posso trabalhar ela de várias formas. Se eu vier batendo meu pincel, eu vou também ter um outro efeito. Agora, volto para minha tinta clara e assim eu vou fazendo até o final, tá? Passando aqui até o final. Se vocês tiverem dúvidas, hoje aqui é uma live especial, diferente, né? Não é aquelas lives que às vezes a gente consegue interagir com vocês como eu estou acostumada a fazer, tá? Então assim, ó, se vocês tiverem dúvidas, depois podem ir no meu Instagram ou no Facebook. Silvana, eu não entendi uma parte, eu não sei qual foi o pincel que você usou, eu não entendi como é que você fez tal técnica. Pode conversar comigo que depois eu respondo tudo para vocês. Ou deixem as suas perguntas aí, né? Que eu vou respondendo. Quando terminar a live, eu respondo para vocês, ok? Eu já vi aqui que a galera que está aqui comigo já me informou que tem bastante gente conhecida aí na live. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? E dizer que eu fico muito feliz que vocês estejam juntos aqui, sempre querendo aprender mais e mais, né? E isso é muito importante. Nesse momento tão difícil que a gente está, a gente acaba interagindo, trocando ideias, sugestões, né? E isso é muito bom, é muito importante. Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês aí, agradeço já, né, de antemão, que vocês estão sempre ligadinhos aí, ok? Então, vamos lá, terminando aqui. Fazendo a última misturinha aqui, do úmido sobre úmido. E assim, você pode usar qualquer cor, tá? A cor que você tiver em casa. Ah, eu não gosto muito do azul, eu gosto do amarelo. Pode usar o amarelo? Pode. Amarelo combina muito com os tons beges, né? Com cores claras também. Então, você pode utilizar o amarelo sem problema nenhum, tá? Gente, aqui então, essa etapa está pronta. Eu vou secar agora. Ele vai secar com mais facilidade também, tá? Ele vai acabar secando mais rápido. Só que você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Se você aproximar o secador de cabelo e ele tiver um pouco mais quente, o que vai acontecer? A cera que você passou embaixo, ela pode derreter. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de secar agora, sempre balançando, não concentrando o seu soprador ou o seu secador de cabelo no mesmo lugar, né? Para evitar que a sua tinta acabe derretendo por causa da cera que está embaixo, ok? Então vamos continuar aqui fazendo só mais um pouquinho. Vamos ver se a galera daqui também vai aprender. Como é que eu sei que a minha tinta está seca? Quando você estiver fazendo aí, você vai perceber que conforme você vai secando, a sua tinta vai perdendo o brilho, tá? Então, quando ela perder esse brilho total aí, é porque ela já está seca.
Nesse caso aqui, que o meu soprador é quente, tá? O que acontece? Ele acaba deixando um pouquinho mais quente também embaixo a cera. Agora, para finalizar a nossa peça, nós vamos pegar uma lixa. Essa lixa eu tenho aqui uma bem grossa, com grânulos um pouquinho mais fortes para você retirar e uma um pouco mais fina. Essa aqui é a 80 e essa aqui é a 220, tá? Eu posso, se eu gosto que a minha peça fique mais riscada, eu posso usar essa com grânulos mais fortes, tá? Mas isso é de gosto, eu trouxe as duas para vocês verem o efeito. Com a mão bem leve também, eu vou vir agora e vou tirar um pouquinho, olha só, da cera, da tinta, e quem está me auxiliando a tirar essa tinta é a própria cera, tá? Podem ver que é muito fácil de fazer, eu não estou fazendo força alguma. Agora, se eu for usar aquela que eu falei para vocês que o grânulo é maior, eu tenho que ter mais leveza na mão ainda, ó. Porque ela retira com muito mais facilidade a minha tinta de cima. Como eu preparei tudo com cera, né? Ele acaba retirando tudo mesmo, olha lá. Tá? Então, você pode optar. Se você tem uma um pouquinho mais grossa, não tem problema, pode usar. E eu gosto até de passar um pouco das duas, para ficar diferente mesmo, tá? Vai ficar uma um pouquinho mais aberta, outra não. Prontinho. A gente tira agora um pouquinho do pó, tá? Que fica, né? A lixa provoca esse pozinho na peça, tá? Vou tirar esse pó agora e vou finalizar então, porque olha só, se você olhar aqui e olhar nessa peça aqui, você vai ver que as tonalidades são diferentes, certo? Por quê? Porque existe um envelhecedor também da mesma linha de betume, só que esse aqui agora é o mahogany, tá? Na cor mahogany. Ele vai fazer um efeito, como eu disse para vocês, que o betume ele é translúcido. Eu misturando esse betume com água, ele vai fazer um envelhecimento bem suave, transformando a minha cor opaca numa cor um pouquinho mais fechada. Então, eu vou colocar aqui a água na minha peça, aqui na minha... Eu vou mostrar para vocês, só tenho medo que escorra, mas olha só. Estou colocando água agora no meu betume, para que ele fique bem transparente mesmo, tá? E eu vou fazendo o teste aqui na minha peça. Por exemplo, eu passo aqui e vou ver como é que ela vai ficar. Se ela ficar muito escura, eu posso simplesmente com a água vir e auxiliar para que ela escorregue e faça esse envelhecimento natural. O importante é que você use agora um pincel de cerdas macias, que você passe várias vezes para ele tirar a marca da pincelada, tá? E aí você vai notar a diferença de uma para outra. Olha só. Voltamos aqui e já estamos finalizando a nossa peça. Não é nada difícil, viram só? Que em pouco tempo vocês conseguem fazer uma peça que dá para trabalhar milhares de coisas, assim, né? Aqui eu dei a sugestão de um porta-recados, mas você pode fazer um porta-chave, você pode fazer a moldura de um quadro, você pode trabalhar até mesmo em cima de uma mesa velha. Eu tenho uma mesa lá em casa, eu quase não uso mais, ela está toda estragada. Será que se eu fizer essa técnica em cima da mesa, vai ficar legal? Vai ficar linda, com certeza. Vai ficar bem interessante de você trabalhar. Depois você pode colocar um vidro em cima dessa sua mesa e ter aí uma mesa reformada, né? Bonita, diferente, com uma técnica que está bem na moda, que é a madeira de demolição, né? Então, vamos encerrando aqui. O betume, ele seca com mais facilidade, tá? Ele não demora muito para secar. Conforme eu vou terminando aqui, o meu outro lado já vai começando a secar, é que ele tem um certo brilho, tá? Então, o brilho do betume pode confundir achando que ele está molhado, mas não, tá? Como é que eu faço depois para tirar o brilho desse betume? Lembram a cera que nós usamos, essa incolor? Que a gente usou lá no começo, quando a gente estava passando para poder desgastar? Essa mesma cera, depois de bem seco o betume, você pode passar
lustrando por cima, que você tira totalmente o brilho, até porque madeira de demolição não tem brilho, certo? Então, a gente não pode deixar com brilho, ok? Prontinho, gente. Eu só vou terminar de secar aqui para montar para vocês e para vocês verem que a peça já está pronta. Vamos tirar um pouquinho do... Eu deixei pronto aqui para vocês. Eu peguei para os recadinhos. Vocês viram que nessa peça aqui tem os recadinhos que a minha filha fez. Ela também trabalha com artesanato, mas o artesanato dela é o lettering. Então, ela fez esses recadinhos para vocês, para mostrar para vocês assim, como dá para utilizar a técnica. Quem quiser conhecer, o Instagram dela é Manu, criando com Manu, com Manu. Eu sempre confundo, ela põe ponto, põe underline, eu sempre me confundo. Mas se vocês quiserem, Criando com Manu, vocês vão encontrar lá, ela tem várias dicas também. E agora eu vou montar para vocês aqui, ó, como é que vai ficar. Então, aquele arabesco que a gente colocou lá já está seco, eu vou colar aqui em cima. A cola pode ser cola branca, pode ser cola para madeira, só cuidem com a cola amarela para madeira, porque ela pode manchar o teu trabalho, tá? Eu trouxe aqui para colar, ó, cola branca, tá? Que só passar e colar. Não, enquanto eles vão fazendo tudo lá, eu colo, monto certinho para vocês verem aqui depois. Olha lá. E eu deixei pronto aqui 3 pregadores de roupa, que nada mais é, olha, ele estava assim, tá? Nada mais é do que passar aquele envelhecedor que a gente passou aqui, o betume, em todo o pregadorzinho. Também vou passar cola e vou grudar aqui, ó, neste lugar, desta forma. Desse jeito. E tá prontinha a nossa peça, né? Como essa outra aqui. Simples, rápido. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Olha isso. Só? Ficou igual. É, Muito legal. Bem igual a pincelada, igual. não, né? Mas assim, ficou do mesmo jeitinho, prático né? De fazer, né, não, Silvana? Isso mesmo, bem prático. Caraca, fez muito rápido, ficou muito lindo, com umas Isso técnicas mesmo. bem legais, né? Com certeza. E esse tipo de técnica você pode aplicar em vários lugares. Você pode até comprar um MDF grande e colar na parede e fazer essa técnica na parede. Tem muita gente que fala, eu queria tanto uma parede assim com madeira de demolição e não sei fazer. Olha uma técnica dessa, você fazer um canto numa parede, né? Vai faz do jeito que quer, como quiser. Se inspira na tua técnica e faz do jeito que ela quiser, né? Com certeza, dá para aplicar de várias formas. Muito legal, Silvana. Isso aqui também ficou uma dica para você que está nesse período que a gente está vivendo aí, complicadíssimo. É uma maneira de você ganhar até uma renda extra, né? Com certeza. A pessoa se inspira, aprendendo, né? Isso mesmo. E quem quiser, assim, aproveitar esse tempo que está em casa, vou reformar, vou mexer, vou trabalhar, também é uma dica especial. Já né? pega as tuas dicas aí, ó. E falando em tuas dicas, como que a pessoa faz para te contatar? Como é que a pessoa te encontra? Em tuas redes sociais? Fala pro pessoal aí de casa. Então, eu tenho no Facebook, pelo Facebook, você pode entrar em contato comigo pela Pincel com Arte por Silvana Coppola. Né? Tem muitas pessoas que procuram Silvana Coppola e encontram o meu Facebook particular. Só que eu não tenho mais como, assim, tenho muitos convites, mas eu tenho pouco espaço para colocar as pessoas lá dentro, né? Então, se você quer realmente ver as minhas peças, o meu trabalho, vai no Facebook na Pincel com Arte por Silvana Coppola ou pelo Instagram, né, @silvanacoppola.arte. E em breve eu estou abrindo meu canal no YouTube também, que há pedidos, muitas pessoas pedindo, e eu já estou preparando para começar também. Olha só, vai ensinar essas técnicas também lá. Sim, e muitas outras, muitas outras. Muito legal, Silvana. Quer dar mais um recadinho só para a gente encerrar a tua participação? Já quero Sim. agradecer, muito obrigado por estar aqui na nossa live, aqui no especial Dia das Mães. Eu que agradeço. Realmente fez um excelente trabalho aí, a gente pode ver. Quer dar um recadinho final? Sim, sim. Então fica à vontade, a câmera é sua. Eu gostaria de parabenizar as mães, né? Que tão lindamente, quer queira ou quer não, é um trabalho árduo, né? A gente sabe disso, mas é um trabalho de amor, né? Que
não deveria existir somente um dia. Todos os dias é o dia da mãe, o dia do pai, o dia da família. Aproveitem esse momento que estão em casa agora para curtir a sua mãe, a sua casa, a sua família, o seu pai, todos juntos, né? E fazer realmente construir uma história diferente dentro do seu lar. Que Deus abençoe a todos, que seja um momento assim de muito amor, de muita criação, né, de envolvimento, e que todos juntos possam realmente fazer daqui para frente. Não pensar só que as coisas ruins estão acontecendo, mas muitas coisas boas dentro da sua casa, dentro da sua família, também daqui para frente, né, vão melhorarem muito com esse contato mais próximo agora, né? Com certeza. Muito obrigado, Silvana. Obrigado pelas Eu que palavras. agradeço.